Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. Cá estou, Patrícia Ziane Benites, psicóloga e escritora, e hoje eu venho trazer mais uma vez pílulas de sabedoria, pílulas de encantamento, e que hoje tem um gosto todo especial, mas já eu conto para vocês por quê. Antes, convido a curtirem, compartilharem. Quem está chegando aqui pela primeira vez, já aproveita, te inscreve, ativa o sininho para receber sempre as notificações, sempre que um novo vídeo tiver aqui no canal. Mas assim, conto para vocês que amanhã, 12 de junho de 2025, é dia de celebração. Sim, Dia dos Namorados? Sim, a gente convencionou dessa forma. Mas para além disso, para nós, da nossa família, para os amigos, nós temos uma outra celebração, que são os 80 anos da minha mamite, 80 anos, né? De uma mulher guerreira, fenomenal, que me ensina e me inspira a cada dia, né, com toda a sua força, sua vitalidade. Aliás, tomara que eu chegue aos 80 anos com essa vivacidade dela, né? E para fazer uma homenagem a essa mulher tão importante na nossa família, tão importante para mim, né? Me deu a honra de vir a este mundo. E eu agradeço muito a isso, a todos os ensinamentos. E para celebrar e para homenagear esse dia tão importante, eu vou trazer a leitura de parte de um livro para mim que é muito significativo. Esse livro eu tenho há algum tempo e ele está sempre exposto em algum lugar muito visível para mim, porque ele me inspira. Vira e mexe, quando vejo, eu estou ali folheando e olhando, né, para as figuras, lendo alguma parte do livro, porque este livro fala de um grande pintor, de um pintor para mim, que é uma grande inspiração, que é Claude Monet. Isso mesmo. Ele é um pintor impressionista, né, que nasceu em Paris em 1840, em novembro, né, 14 de novembro de 1840, desencarnou, né, em 5 de dezembro de 1926 e deixou um legado fantástico para a gente, né? E ele tinha uma propriedade, né? Depois de alguns anos, ele adquiriu uma propriedade que ficou muito famosa, né? Que é o Giverny, né? Em Giverny. E ele pintava muito, né? Nos seus jardins, no lago, quando ele adquiriu também a propriedade que tinha o lago, né? E essas pinturas, elas são muito significativas para mim. Para vocês terem uma ideia, vou contar um detalhezinho aqui, né? Na minha pré-adolescência, um grande jornal da época fez uma reportagem sobre o Monet e colocou fotos das pinturas dele. Não tive dúvida. Eu tive as pinturas de Monet grudada na parede do meu quarto. Eu recortei todas elas e grudei na parede. Aliás, quem aqui, né, na sua infância, na sua pré-adolescência, na sua adolescência, não tinha coisas significativas, né, grudadas nas paredes? Pois é. Então eu tive as pinturas de Monet. E
E esse livro que se chama Linnea no Jardim de Monet, aliás, tem alguém aqui que está escutando, que está assistindo, que conhece esse livro? Deixa aqui nos seus comentários, que ele é uma preciosidade, né? Ele foi publicado em 1985 e aqui no Brasil ele foi publicado em 2015, né? E ele tem muitas figuras, é uma história assim, muito engraçadinha, assim, muito delicada, né? Que é a história da Linnea e do seu Silvestre. E a Linnea tem um grande sonho, que é conhecer o local onde Monet viveu, né? Confesso para vocês que eu também tenho, eu ainda hei de conhecer os jardins de Monet e o lago de Monet. E a parte que eu vou ler deste livro é exatamente, até que enfim, a ponte japonesa. Depois de vermos o jardim e a casa, faltava ainda a melhor parte, o Lago das Ninféias. Para chegar lá, tivemos que atravessar o jardim e passar por um túnel debaixo da entrada principal. E de repente eu gritei: "Veja, seu Silvestre, olha lá a ponte japonesa!" E quando finalmente paramos lá, no meio da ponte, eu fiquei tão emocionada que meus olhos se encheram d'água. Até nos olhos de seu Silvestre eu vi algumas lágrimas. "Eu não disse?" perguntou. "Era possível." "É mesmo", concordei. "Agora estamos aqui de verdade. Não podia ser mais de verdade, agorinha. Quer dizer, se não voltarmos alguma outra vez", acrescentou ele. Então olhamos para baixo, para todas as ninféias, vermelhas, rosas, brancas. Uma outra planta linda, uma glicínia, crescia enrolada pela ponte. Tirei uma folha e guardei dentro do meu diário de viagem para secar. "Olha ali, perto daquele bambu", mostrou seu Silvestre. Lá estava o barquinho vermelho, quase igual ao do quadro no Museu de Marmottan. Os filhos de Monet costumavam remar nesse lago. Vimos uns peixes grandes nadando pela água. Seu Silvestre disse que eram carpas e que eles ajudam a limpar o lago, comendo insetos e plantas. "Vamos brincar que a gente não pode olhar para a ponte de novo enquanto não chegarmos do outro lado?" sugeri. "Por quê?" perguntou seu Silvestre. "Para que cada um de nós possa ter sua própria impressão da ponte, feito Monet." Mas quando chegamos do outro lado, todas as minhas impressões já tinham sumido. Um pássaro tinha passado voando. Um homem simpático de paletó xadrez disse alô. Paramos para ver como funciona a roda que controla o fluxo e deixa passar água fresca do rio Ru para o laguinho. Bem, nos distraímos com uma porção de coisas. Acho que eu não ia ser uma impressionista muito boa, nem seu Silvestre. Mas Monet treinava muito para captar impressões. Todo dia ele estudava a ponte. Descobriu que ela tinha um aspecto diferente em cada dia, ou em cada época do ano. A luz do sol é que fazia a diferença. Monet pintou muitos quadros da ponte e nenhum é igual ao outro. Ele costumava levar várias telas com ele e ia pintando um pouquinho em cada uma, à medida que o sol subia no céu. Todo mundo achava aquilo muito esquisito.
Ficar pintando a mesma ponte uma porção de vezes. Quando Monet ficou velho, teve catarata nos olhos e quase ficou cego. De qualquer jeito, continuou pintando. Mas os quadros eram quase todos vermelhos. Quando finalmente criou coragem para fazer uma operação, todas as outras cores voltaram a seus quadros. Peguei meu caderno de desenho e resolvi desenhar só uma ninféia. Achei que ia ser muito difícil desenhar o lago todo, porque as nuvens se refletiam na água ao mesmo tempo que umas plantas se mexiam no fundo. Minha ninféia até que saiu direitinha, mas eu não fiquei satisfeita de verdade com ela. Mas também nem Monet ficava satisfeito com o que pintava, nunca. Algumas vezes ficava tão aborrecido com o que fazia que pegava uma pilha de telas e fazia uma fogueira com elas no seu jardim. Seu Silvestre me contou que Monet tinha 53 anos quando comprou a terra onde fica o lago. Só tinha conseguido comprar a casa 3 anos antes. Finalmente, as pessoas tinham começado a gostar do que ele pintava e a comprar seus quadros. Tirei várias fotos do lago, de vários ângulos diferentes. Seu Silvestre ficou até com medo do que eu caísse lá dentro quando tirei a foto das ninféias. Então, assim, é um livro encantador, né? Não me atrevo a dizer o sobrenome de uma das autoras, que é a Cristina Bijor. Me atrevi, né? Não sei se falei certo. Helena Anderson. Porque aqui, então, ó, são as fotos deste capítulo, né? Quando a Ninféia chega, então, na ponte japonesa. Aqui são as pinturas de Monet, né? Na verdade, não fica tão claro aqui no vídeo, mas disso que foi colocado, né? Que ele pintava em diferentes momentos essa ponte, né? E aqui então a ninféia pintando ali, né? A Linéia, né? Pintando a ninféia. E aqui então as outras fotos desse capítulo. Esse livro vale a pena, tá? Vale a pena porque ele é muito lindo. E será que vocês arriscam a dizer por que será que eu escolhi esse livro para ler, né? Uma parte desse livro hoje, nessa quarta-feira, 11 de junho de 2025? Pois bem, eu tive o prazer de ter na minha história uma família que, mesmo com as suas dificuldades, sempre me permitiu a criatividade. E muitas vezes eu pintei a mesma ponte de diferentes ângulos, mas também atravessei ponte, venci alguns medos para poder chegar do outro lado e ver o que tinha. E eu escolhi esse livro não só por ser tão significativo da beleza dessa história, da riqueza do que representa Monet para mim, do quanto que a gente pode pintar as nossas telas com diferentes cores, muitas vezes no mesmo espaço, enxergando a cada momento diferentes tons, diferentes formas, mas principalmente em homenagem à minha mãe, que faz 80 anos amanhã e que me mostrou muitos nuances dessa vida.
Algumas vezes com muitas dificuldades, mas me possibilitou chegar aqui e poder estar falando isso para vocês. Então, escolhi essa história, escolhi esse livro, porque tem muitos nuances. Muitas vezes, sim, com os olhos um tanto embaçado, talvez tenhamos pintado com uma mesma cor, até que daqui um pouco os nossos olhos se desembaçaram e a gente conseguiu enxergar de uma outra forma as diferentes situações que a gente viveu. Então é uma homenagem a essa mulher que traz um brilho no olhar, que traz uma força impressionante, que tem na sua fé um elo primordial de um tom de existência. Uma mulher que completa 80 anos com uma bagagem tremenda de afetos, de conquistas, de coisas difíceis, mas de superação. Então, a ti, mãe, eu te agradeço, muita gratidão por ter me oportunizado tantas cores, tantas pinturas, que eu ainda pinto e vou continuar pintando, porque muitas dessas cores foram trazidas a mim por ti. Então, gratidão. E que a gente possa, a cada dia, olhar para a nossa vida como uma grande tela, onde a gente pode pintar aquilo que a gente tem vontade, pode pincelar um pouquinho agora, um pouquinho depois, e ir estudando, e percebendo, e respirando, para que a gente possa sempre olhar para a tela da nossa vida e possa sentir gratidão. E mesmo que tenham nuances, às vezes, mais escuros, né, com rabiscos diferentes, às vezes tortuosos, que a gente possa transformar, como Monet fazia, e como tantos de nós podemos fazer a cada dia. Sejamos luz, paz, sabedoria, encantamento, e até a próxima.